E o assunto de hoje, eu acho que ilustra bem que isso aqui não é um curso teórico, tá? Um curso teórico em matemática, né? É um curso em que você vai demonstrando teoremas, ou aprendendo uma técnica para resolver uma equação, um determinado tipo de problema. Ou seja, uma coisa bastante sistemática, tá? Ou talvez uma comparação melhor seja que alguns cursos são como uma indústria, né? É uma coisa muito sistemática, você aprende lá qual é o movimento para apertar as porcas de maneira ótima, e aí sempre que aparecer aquele problema você vai aperta a porca, né? Esse curso aqui é mais uma arte do que uma indústria, tá? Você olha para esses problemas de Olimpíada, quando eles viram indústria é que o problema não foi bom, né? É que o problema recaiu em ideias manjadas, né? O problema bacana de Olimpíada é o problema mais artístico e menos industrial. Agora, tem um outro lado também, que é que às vezes você tem teorias que são profundas, assim, que você vai tendo teoremas ou profundas acima, talvez, né? Que você vai meio que empilhando as coisas, assim, uma em cima da outra, e você só consegue chegar aqui se você entende todas de baixo. E tem outros que são amplos, assim, que tem várias ideias diferentes, assim, são muito fracamente relacionadas umas com as outras. E às vezes o assunto tende a fazer isso, assim, de ficar amplo. E a aula de hoje é mais artística e mais ampla, assim, que a gente vai ver falar sobre uma classe de problemas. Mas a verdade é que não tem muito, assim, um grande teorema, um grande método, ou uma teoria profunda, para cima ou para baixo, que trate de todos esses problemas. A gente vai ter um monte de técnicas variadas e às vezes você tem que inventar ali alguma coisa. E às vezes as coisas são mais bonitinhas e tem mais uma historinha, uma intuição, às vezes não tanto. Alguns problemas desses são mais bonitos que outros. Caracterize todas as funções, todas. Tá? Então você dá conjuntos x e y explícitos. Por exemplo, o conjunto x pode ser o conjunto dos números reais, ou pode ser o conjunto dos números inteiros, ou dos números naturais. Pode ser, talvez, um subconjunto de um desses conjuntos. Pode ser, por exemplo, um intervalo. E y também. Tá? E aquele 3 pontinhos ali, ele pode ser praticamente qualquer coisa, tá? E aí a missão é entender quem são todas as funções que satisfazem as condições blá blá blá. Isso é melhor explicado por alguns exemplos, tá? Então eu vou pular direto para o que nessa listinha aqui é o primeiro problema. Problema um pouquinho modificado. Ele, do jeito que está aqui,
Eu acho que ele é fácil demais. Eu vou fazer uma versão um pouco mais interessante. Todas as funções crescentes de n asterisco em R satisfazendo Então a gente dá aqui, na verdade, 3 condições, tá? Tem uma condição aqui, né? Tem outra condição aqui, mas tem ainda uma outra condição 0, se você quiser. Ali é quando se diz que a função é crescente, tá? Aliás, um aviso aqui, eu acho que eu já dei esse aviso antes. Tá, tem 2 convenções contraditórias sobre o que a letra N, assim, chanfrada, quer dizer. Quase sempre a pessoa concorda que N é o conjunto dos números naturais. Tá? O que não se concorda é se 0 deve ou não ser considerado natural. Isso é uma questão puramente de definição, tá? Obrigado. Não é uma questão de que alguém vai algum dia demonstrar um teorema e convencer todo mundo que 0 é ou não é natural, tá? É só uma questão de qual definição é melhor, e isso é tornado um pouco difícil, essa decisão, porque os 2 conjuntos são extremamente importantes e os 2 aparecem em aplicações variadas. Eu acho que eu prefiro essa definição aqui, e eu acho que se você olhar na literatura, você vai ver que existe uma certa tendência, no meu entender muito subjetivo, eu acho que existe uma certa tendência a se preferir de cima com 0, mas isso não, absolutamente não é uma coisa universal. Tá? Então, para não ter dúvida, eu botei essa estrelinha aqui para dizer que a gente está falando do conjunto sem o 0. Tá? Bom, então vamos ver o que a gente pode dizer de interessante sobre essa função. Primeiro, eu acho que a gente quer saber quem é f de 1, né? A gente observa que f de 1 vezes 2 é f de 1 vezes f de 2, só que isso é f de 2, que é 2, isso é 2. Então 2f de 1 é igual a 2, de onde f de 1 é 1. Né? Quanto é
f de 2 vezes 2, é f de 2 vezes f de 2, que é 2 vezes 2, que é 4. Então, f de 4 é 4. F de 8 é f de 2 vezes 4, que é f de 2 vezes f de 4, que é 2 vezes 4, que é 8. E eu acho que a gente já começa a desconfiar de alguma coisa, se não antes, né? Que parece que f de n é n, mas isso parece que a gente ainda não está sabendo demonstrar, tá? Então vamos não nos afobar e ver que tem algo aqui que a gente sim está sabendo demonstrar, que é que f de 2 elevado a n é 2 elevado a n. Tá? Então, vamos provar por indução. Que f de 2 elevado a n é igual a 2 elevado a n. N igual a 0, 1, 2 e 3. A gente acabou de fazer, né? E agora a gente vai fazer a passagem de n para n mais 1, né? A gente diz que f de 2 elevado a n mais 1 é f de 2 vezes 2 a n, que é f de 2 vezes f de 2 a n, que é 2 vezes 2 a n, que é 2 a n mais 1. Então, a gente provou isso aqui, né? Tá? Mas agora f de 3, a gente está talvez desconfiado que deva ser 3, mas não segue daquela regra ali, né? Ah, mas tem algo que segue. A gente sabe que f de 3 tem que estar entre f de 2 e f de 4. Ah, esse crescente aqui não foi muito bem explicado se era estritamente crescente ou se era não decrescente. Tá? Então vamos tomar a pior interpretação possível. Vamos interpretar aqui como não decrescente. Porque mais um desses avisos perigosos. Eu acho que alguns autores de livro-texto, eles acham que eles devem manter o aluno calmo, sendo o mais coerente possível. Então, eles escolhem qual é a definição que eles gostam mais, e aí eles são absolutamente fiéis àquela definição durante o livro todo, com o argumento de que fazer de outra maneira iria confundir o aluno, que tem seu certo mérito nesse ponto de vista, mas eu acho que tem o seu demérito também, né, que cria no aluno uma ilusão de que o universo, ou pelo menos o universo
das notações matemáticas, é muito mais organizadinho do que ele realmente é. Tá? Então, exemplo, você vê a palavra crescente, você tem que checar ao redor o que aquela pessoa realmente quer dizer. Tá, então, voltando aqui à matemática, a gente sabe que f de 3 está entre 2 e 4, né? E a gente sabe que f de 9, por exemplo, que é f de 3 ao quadrado, está entre 8 e 16. Então eu posso talvez tirar a raiz quadrada, porque tá na cara pela primeira equação que o f de 3 é positivo, então posso tirar a raiz quadrada sem dor nenhuma. E daqui eu concluo uma coisa um pouquinho melhor do que isso. Eu concluo que f de 3 está entre raiz de 8 e 4. Tá? Claro que eu posso continuar e olhar para f de 27. F de 27 está entre f de 16, que é 16, e f de 32, que é 32, tá? E isso aqui é f de 3 ao cubo. Então, f de 3 está entre a raiz cúbica de 32 e a raiz cúbica de 16. São os números feios aí, mas claramente 3 está ali no meio. Tá? Então o que a gente gostaria de concluir? A gente gostaria de concluir que, bom, o resultado dessa coisa complicada aí é que f de 3 tem que ser 3. A gente pode concluir isso? Eu digo que sim, porque considere, suponha, por absurdo, f de 3 estritamente maior do que 3. Tá? Então, eu digo que se eu olhar para uma potência de 3 bastante alta, eu vou obter estimativas ali que vão denunciar que tem algo errado. Como que eu posso fazer isso? Eu posso dizer o seguinte, olha, se f de 3 é maior do que 3, então f de 3 sobre 3 é maior do que 1. Portanto, eu posso escrever f de 3 sobre 3 é igual a 1 mais h, com h maior que 0. Né? Agora, tome n, então que nh seja maior que 1. Tá? Ou seja, eu posso até ser explícito, eu posso pegar n, eu faço 1 sobre h e arredondo para cima. Tá? Então, deixa mais um parênteses de notação aqui. Tem a função piso, essa aqui. Significa pegar um número real
e ir descendo com ele até bater no chão, onde você interpreta que os inteiros são, como se chama isso, a coisa que separa um andar do outro. Dependendo de onde você está, esse é o chão, é o teto, né? A laje, digamos. A laje entre 2 andares é um inteiro, tá? Então você tem um número real, você imagina o eixo dos reais na vertical, você tem um número real, ele é uma partícula aqui entre uma laje e a outra, né? Ou seja, no meio de um andar, aí você solta, ela cai no chão, isso é a função piso, você foi para o inteiro mais próximo. Então isso daqui é um inteiro com essa condição aqui. Observe que se você tem um número positivo, você vai para baixo, mas se você tem um número negativo, você também vai para baixo, só que para baixo significa em módulo e para cima. Tá? Então, piso ou parte inteira de menos π é menos 4, tá? E não menos 3. Tá? Por outro lado, a gente tem a função teto, que é escrita assim, né, que também é um inteiro, e que tem a propriedade né? Você solta aqui, só que agora a coisa é um balão de hélio, então ele vai e bate no teto, em vez de bater no chão. Então aqui a gente quer pegar 1 sobre H e deixar ele ir para o teto. Bom, na verdade aqui eu botei maior que 1, né? Então na verdade não seria isso. Seria ir para o chão e aí eu somo 1. Tá? Então eu tenho que f de 3 sobre 3 é igual a 1 mais h elevado a n, que pela desigualdade de Bernoulli que a gente viu há uma semana atrás, isso é maior do que isso, que por causa disso é maior do que 2. Desculpa, eu queria elevar a n, aqui eu falei e não escrevi, né? F de 3 sobre 3 elevado a n é maior do que 2. Tá? E agora considere potências de 2 sucessivas ao redor de 3 elevado a n, ou seja, eu tenho 2am menor que 3am menor que 2am mais 1, né? Ou se vocês quiserem, vocês podem dizer que m é assim, é n log 3 sobre log 2 parte inteira. Tá? Eu estou procurando qual é o número m, que se eu fizer 2 elevado a m, isso é menor do que 3 elevado a n, mas o maior m possível. Tá?
Ou seja, 2 elevado a m menor que 3 elevado a n é o mesmo que dizer que m log 2 é menor que n log 3, ou seja, é dizer aquilo que está escrito aí. Tá? Se log 3 sobre log 2 é irracional, então essa parte inteira aqui sempre tem uma verdadeira aproximação, tá? Nunca é exatamente igual. Aliás, eu sei que é irracional por causa de fatoração única, né? Que 2 elevado a m nunca pode ser igual a 3 elevado a n. Isso é a demonstração de que log 3 sobre log 2 é irracional. Tá? Então, agora, o que a gente tem? A gente tem que f de 3 elevado a n também está entre 2 elevado a m e 2 elevado a m mais 1. Né? Mas eu sei que o f3 a n é f de 3 elevado a n. Eu sei que isso é maior do que 3, então eu tenho isso aqui. Tá? Mas a partir daqui eu tenho que f de 3 elevado a n sobre 3 elevado a n tem que ser menor do que 2 elevado a m mais 1 sobre 2 a m. Isso é 2. Só que aqui eu acabei de cumprir que era maior do que 2. Então, absurdo. Tá? O caso f de 3 é menor do que 3 é análogo, deduzimos que f de 3 é igual a 3. Tá? Então, isso aqui a gente pode organizar isso escrevendo aqui assim, lema f de 3 igual a 3. Só que agora a gente olha para essa demonstração e a gente pensa, isso realmente é só para o número 3? Não, né? Isso aí vale para qualquer primo, por exemplo. Né? Seja P' P maior que 2, temos f de P igual a P. Então, a gente vem aqui com um apagador e vai trocando todos os 3 por P. Oi. Exatamente. Eu estou só fazendo a coisa, eu espero que um pouquinho mais organizada e convincente do que simplesmente dizer é análogo, né? Você volta e vai editando a demonstração que você acabou de fazer e aí dá exatamente análogo é uma palavra meio
perigosa, né? Você fica sempre desconfiado. Será que esse cara aí não está querendo me enganar de algum jeito? E tem alguma dificuldade aí que ele está ocultando? Se bem que aqui eu botei um análogo, né? Então, esse conselho é para ser tomado assim com bom senso. Então, demonstramos o lema. Tá? E agora segue que f de n igual a n para todo n. Então, tá, então a gente conseguiu ver que realmente a única função é a identidade, né, levando n em n. E vocês viram que a gente usou vários tipos de ideias ligeiramente diferentes, tá? E eu acho que isso ilustra o tipo de coisa que a gente faz em geral. Tem uma função que, ou pelo menos uma função, que vocês são apresentados ela no ensino médio, que é exponencial. Ela pode ser definida desse jeito. Seja A um número real maior que 1, a função f de x é igual a elevado a x, é a única função f de r em 0 mais infinito crescente, satisfazendo f de 0 igual a 1, f de 1 igual a f de x mais y igual f de x, f de y. Isso aqui, o rigor nem precisa, tá? Então, a exponencial ela pode ser definida por um enunciado muito parecido com esse que vocês acabaram de ver. Assim como uma função logaritmo pode ser definida de maneira análoga, só que fazendo o contrário, né? Você diz que f de x, y é f de x mais f de y, e ela vai daqui para cá. Tá? Por outro lado, tem esse tipo de problema pode ficar arbitrariamente difícil, mudando pequenos detalhes do enunciado. Deixa eu dar um exemplo.
olhando superficialmente, esse problema tem uma cara muito parecida com o outro, né? Você ganha algumas informações sobre uma função f e você quer saber quais são todas as funções f possíveis que satisfazem aquela propriedade. Esse aqui parece talvez até mais fácil que o anterior, porque o anterior tinha essa informação aqui mais complicada da função ser crescente, e aqui a gente permitia ir para os números reais, tá? Esse aqui, sob esse ponto de vista, ele pode parecer mais simples à primeira vista, porque você está restrito aos naturais asterísticos, né, os naturais sem zero. E só o que você tem, bom, tem um ponto que é dado, e você tem duas identidades aqui com uma cara relativamente inocente, tá? Então, o que a gente pode dizer sobre esse problema? A gente pode, isso aqui não vai ser uma solução, vão ser só alguns comentários. Eu posso dizer, por exemplo, que f de 2 é f de 1, que é 1, usando a identidade 1. Tá? Eu posso dizer que f de 4 é f de 2, que é f de 1, que é 1. A ideia aqui é que isso valha para n podendo ser 0, tá? Aqui nesse caso. Então, f de 3, eu interpreto que 3 aqui... Aliás, não precisa. Basta n maior ou igual a 1. Eu interpreto que 3 é isso aqui para n igual a 1, então eu uso a relação 2 para deduzir que f de 3 é f de 3 mais 2, 5. Eu uso 2 de novo, agora fazendo n igual a 2, para deduzir que isso aqui é f de 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, será que a única solução é f de n constante igual a 1, tá? Isso aqui é um problema em aberto. Não é qualquer problema em aberto, é um problema em aberto bastante famoso, e as pessoas que já tentaram atacar esse problema acham que ele não só eles não sabem fazer, como acham que não existem ferramentas realmente para atacar esse problema. Porque será que
não existe uma outra função, né? Porque o que você precisaria para existir uma outra função? Você precisaria que você pudesse particionar os naturais asterísticos, em duas classes. E uma classe incluiria esses números pequenos aí, 1, 2, etc. E a outra seriam uns números estranhos lá. Por que não dá para fazer isso? Não é óbvio. Tá? Então, bom, isso a gente não vai discutir, isso é só um comentário rápido para dizer que existem problemas arbitrariamente difíceis, só mudando ligeiramente a linguagem aqui. Vamos ver um problema que a gente saiba fazer. Então, uma relação ali bastante complicada, envolvendo f de x e um f de um outro valor ali estranho, 1 menos x sobre 1 mais x, tá? Então, talvez a gente possa começar meditando um pouco sobre o que é essa coisa mais fácil que está ali dentro, esse 1 menos x sobre 1 mais x. Então, essa função g, ela não está definida aqui no menos 1. No 0, ela vale 1. No 1, ela vale 0. Se o x ficar muito grande, positivo ou negativo, quanto isso vale? Isso vale menos 1, né? Se o x ficar muito grande, positivo ou negativo, porque isso pode ser escrito assim.
entendi muito bem o que você está sugerindo, não. Isso aqui é uma função algébrica, tá? Tangente é uma função... Isso aqui dá uma hipérbole aqui, assim, tá? E observe que G leva D em D, tá? Porque os três valores proibidos, talvez eu devesse dizer os 4 valores proibidos, menos 1, 0, 1 e infinito, são levados uns nos outros, tá? O menos 1 é levado no infinito, o infinito é levado no menos 1. O 0 é levado no 1 e o 1 é levado no 0. Tá? E os valores permitidos são levados uns nos outros também. Tá? E a outra observação que a gente pode fazer olhando para esse gráfico é que se isso é uma hipérbole, ela é simétrica em relação a esse eixo daqui, ó. Ou seja, G de X é X. Se você duvidar da figura ou achar que a figura não é convincente, você pode evidentemente fazer a conta, né? G de X é 1 menos X, 1 mais X, 1 mais 1 menos X, 1 mais X, que eu boto no mesmo denominador, aqui dá 1 mais x menos 1 menos x, aqui 1 mais x mais 1 menos x, corta aqui com aqui, aqui em cima dá 1 menos 1, 0, x menos menos x, 2x, 1 mais 1, 2, x menos x, 0, deu x. Tá? Então a gente faz a conta e a conta confirma o que a figura já deveria ter nos dito. Tá? Eu acho que esse ponto de vista deve ter um efeito tranquilizador, tá? De que a gente está começando a ver o que essa equação horrorosa aqui tem de que não é tão horrorosa assim, afinal de contas. Porque esse cara daqui é uma espécie de refletido do x. Você vai e volta. Então, se eu tenho isso aqui, eu posso, em outras palavras, trocar os papéis de x e g de x, que é essa fórmula daqui, e escrever essas duas equações, uma em cima da outra aqui. Não, nada disso.
igual a x. E fazendo essa substituição, eu tenho que f e agora vocês concordam que com essas duas equações aí deve ser fácil agora tirar o f de x? Tá? O que a gente tem é um sistema assim, o v igual a alguma coisa, v o 2v igual a alguma coisa e v2u igual a uma outra coisa. Tá? Se eu tenho esses caras aqui, eu posso tirar v em função de u numa equação e substituir na outra. Tá? Ou eu posso, se vocês preferirem, elevar uma equação ao quadrado e dividir pela outra. Ou seja, eu posso fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer com sistemas lineares. Porque, de fato, isso aqui é quase um sistema linear. O que difere disso com um sistema linear é aplicar um log. Tá? Aplicar um log aqui talvez deixasse a gente um pouco nervoso, porque a gente não sabe se esses números aqui podem ser negativos, e aí a gente fica nervoso com o logaritmo de um número negativo. Mas se a gente pudesse aplicar log, a gente teria exatamente um sistema linear, né? A gente teria assim 2 log u mais log v igual a log de quadrado, né? E 2 log v mais log u igual a log do outro quadrado. Tá? Mas como essa ideia de tirar o log, como eu disse, a gente pode ficar nervoso por causa dos números negativos, a gente não tira o log não. A gente imita o que a gente faria com o sistema linear nesse outro sistema aqui. Ou seja, a gente pega esse cara daqui, eleva ao quadrado, a gente tem f de x a quarta, f de 1 menos x, 1 mais x ao quadrado é igual a 64 ao quadrado, que eu vou deixar indicado, x ao quadrado, e essa equação aqui eu vou chamar de 1, essa é 2, essa é 3, fazendo 3 dividido por 2, posso fazer 3 dividido por 2? Parece que eu posso, porque esse número aqui, né, é diferente de 0, que a gente sabe que ele está em D. Bom, se esse cara é diferente de 0, então esses aqui também são diferentes de 0. Né? Então eu posso dividir.
eu posso dividir e todo o objetivo é eliminar esse cara chato aqui e só ficar com f de x. F de x ao cubo. E que bom que a gente não se deu ao trabalho de fazer quanto era 64 ao quadrado, porque ele acabou de dividir por 64. Observem que eu inverti a fração, né? Porque eu dividi ali. E, portanto, f de x tem que ser quanto? Tem que ser raiz cúbica disso. Né? 64 é 2 a sexta. Então, raiz cúbica de 64 é 4. X elevado a 2 terços. 1 mais x, 1 menos x elevado a 1 terço. Acabou ou não? Médio. Né? O que a gente fez até agora, na verdade, foi reduzir a um único possível candidato. Tá? Mas todas as nossas deduções foram no sentido de que se a função f satisfizer as condições do enunciado, então ela também tem que satisfazer blá, blá, blá. Tá? Não existe, entretanto, no enunciado uma garantia a priori de que exista uma função satisfazendo blá, blá, blá. Então, em princípio, podia ser que a resposta do problema fosse: não existe nenhuma função satisfazendo blá, blá, blá. Né? A gente só reduziu um único candidato ali. Tá? É claro que no final as coisas funcionaram tão bem, né, que a gente, essa altura, fica muito confiante de que aquela função complicada ali deve satisfazer o problema. Tá? Mas a rigor a gente não sabe. Tá? Porque esses passos aqui no meio tiveram uma lógica complicada demais para ser óbvio que seja um C somente C aqui. Né? Eu diria, na verdade, que mais do que não ser óbvio, eu diria que não é um C somente C, logicamente falando, não é um C somente C. Tá? Só é uma implicação que subjetivamente, assim, informalmente, dá para a gente uma esperança de que esse troço deva funcionar, deva dar certo. Tá? Então eu acho que tem um último passo agora, que é testar. É pegar aquela função ali, jogar aqui e ver se dá certo. O que é f de x ao quadrado? Então eu tenho que testar isso, né? Deixa eu talvez copiar a equação. Isso que a gente tem que ver se é verdade. Né? Então, esse lado de cá dá 4, x a 2 terços, 1 mais x, 1 menos x elevado a 1 terço. Tudo isso ao quadrado vezes f daquele outro cara dali. Ou seja, 4
1 menos x, 1 mais x elevado a 2 terços e 1 mais 1 menos x, 1 mais x sobre 1 menos 1 menos x, 1 mais x, tudo isso elevado a 1 terço. O que será que vai dar isso? 4 ao quadrado, 16 vezes 4, 64. X a 2 terços. 1 mais x, 1 menos x elevado a 2 terços. 1 menos x, 1 mais x elevado a 2 terços. Ah, ótimo, aqui cancelou. E aqui uma fração complicadíssima que a gente vai fazer a conta. 1 mais x, 1 mais x mais 1 menos x. 1 mais x menos 1 menos x. Tudo isso elevado a 1 terço. Isso corta com isso. Aqui corta com aqui. Obrigado. Aqui, isso. Aqui é x a 4 terços, senão estava dando errado. Aqui corta com aqui. Aqui corta com aqui. Então, passando a limpo, dá 64, x a 4 terços. E aqui está dando 2 sobre 2x, 1 sobre x elevado a 1 terço. Então, deu certo, deu 64x. Tá? Então, de fato, tem uma única solução, que é aquela que está ali. Tá? Bom, vamos ver mais alguns exemplos. Oi. Não, isso substituir ali mostra que essa dá certo. Antes a gente tinha visto que esse era o único candidato. Porque isso aqui é a condição que tem no enunciado. Se substituindo x por g de x, você obtém que se isso vale, então isso aqui também tem que valer. Tá? Aí, fazendo esse truque de elevar ao quadrado, isso aqui a rigor é uma implicação só num sentido, porque quando eu elevo ao quadrado, se aqui o sinal tivesse errado, aqui de repente o sinal ficou certo, né? Mas tudo bem, a gente aqui está pensando que a gente está só provando coisas que tem que valer, não precisa ser um 6 somente C. Então isso aqui é uma condição que tem que valer também. Se isso tem que valer, isso é diferente de zero. Eu posso dividir um pelo outro, isso aqui também tem que valer. Tá? E se isso tem que valer isso.
Então, o que a gente provou aqui? A gente provou que essa função é o único candidato que não está eliminado por essas considerações. Tá? Mas, em princípio, nada garante que esse cara vá satisfazer o enunciado original, né? Porque a gente fez passos que não eram claramente C somente C, aqui, por exemplo, ou aqui quando a gente dividiu duas equações. Quando você divide duas equações, você obtém uma coisa que é implicada por aquelas duas, mas que não é C somente C. Tipo, se eu pegar essa equação e dividir por ela mesma, eu obtenho a equação 1 igual a 1. Né? Então, esse cara aqui, nesse estágio, ele é o único possível candidato. Tá? Então, essa verificação é necessária não para eliminar outros candidatos, mas para ver que esse candidato, de fato, atende às exigências do enunciado. Tá? Mais exemplos. Então, solução. Talvez seja natural a gente começar se perguntando quanto vale f de 0. F de 0 é 0. Né? Talvez seja natural agora a gente usar esse cara daqui para ver se a gente tira mais alguns valores. Quanto é f de 2, por exemplo. Isso é f de 1 mais 1. F de 1 mais f de 1. Que é 1 mais 1, que é 2. Né? Então, por indução, f de n igual a n para todo n natural, incluindo 0, né, que a gente tratou lá em cima. Será que para inteiros negativos também f de n igual a n? F de n mais menos n é f de 0 e a f que é 0 e a f de n mais f de menos n, onde f de menos n
é menos f de n. Então, sim. F de n é n para todo n inteiro. Tá? Será que a gente pode concluir que f de x é igual a x para todo racional? Bom, pode, né? Porque f de q vezes p sobre q, que é f de p, que é igual a p, é igual a f de q vezes f de p sobre q, que é q vezes f de p sobre q, onde f de p sobre q é p sobre q. Assim, f de x igual a x para todo x racional. Mas nesse momento a gente talvez fique assim pensando, bom, parece que f de x deve ser igual a x para todo x real, mas será que a gente realmente tem meios de provar isso? Porque, afinal de contas, a gente só tem aquelas operações algébricas ali de soma e produto. Eu talvez consiga alcançar, fazendo raciocínios parecidos com isso, raiz de 2, por exemplo. Mas como que eu vou provar que f de π é igual a π? Então está faltando uma ideia, né? Porque a gente no enunciado não sabe da função ser crescente, por exemplo. A gente só sabe dela estar definida de RR. O fato é que segue sim daqui, que ela é crescente. Só que essa condição ela está mascarada aqui. Observe que se x é maior que zero, então f de x é f de raiz de x ao quadrado, né? Que se x é positivo eu posso tirar a raiz quadrada nos reais, né? Então isso aqui é f de raiz de x ao quadrado, que é maior ou igual a zero. Então talvez eu queira botar uma hora igual a zero aqui. Então se x é maior ou igual a zero, f de x é maior ou igual a zero. Será que eu posso a partir daí concluir que se x é menor ou igual que y, f de x é menor ou igual que f de y? Sim, né? Se x é menor ou igual que y, então f, então y menos x é maior ou igual a zero. Então f de y menos x é maior ou igual a zero, só que isso daqui é f de y menos f de x. Então f de y, f de x é menor ou igual que f de y. Então f é não decrescente. Se f é não decrescente
e f de x é igual a x para tudo x racional, eu posso deduzir que f é a identidade? Sim. Né? Por quê? Eu acho que um desenho aqui ajuda. Então, a gente já tem esses pontos aí do gráfico. Tá? Ou seja, para os racionais, para x racional, a gente já sabe que f é x. Tá? E a gente sabe que ela é não decrescente. Tá? Então, o que acontece se eu pegar um x irracional aqui? Se eu tentar fazer f de x igual a x, eu caí exatamente ali no lugar certo e me mantive a condição de ser não decrescente. Tá? Mas se eu tentar uma ideia estranha, tipo botar aqui em cima ou botar aqui embaixo, aí eu vou estar violando a condição de ser não decrescente, sempre com algum racional ali no meio. Né? Sempre vai existir um segmentinho ali na contramão. Vamos ver a demonstração cuidadosa disso? Seja x irracional, afirmamos que f de x igual a x. Então, suponha, por absurdo, f de x maior que x. Tá? Seja x til um racional com x menor, x til menor do que f de x. Né? Existe, né? Sempre que eu tenho dois números reais distintos assim, um menor que o outro, sempre tem um monte de racionais aqui no meio. Como que eu posso verificar esse fato? É mais ou menos análogo àquele primeiro problema que a gente fez, tá? Que você lembra que o f de 3, ele tinha que ser exatamente 3, porque se ele fosse um pouquinho maior, um pouquinho menor, quando você ia prolongando, dava errado, né? Então, o que melhor? Seja h, o f de x menos x, que é um número positivo. Tome q 1 mais 1 sobre h arredondado para cima, então 1 sobre q é menor do que h. Tá? Seja P igual a parte inteira de QX, então eu tenho P sobre Q menor ou igual do que X menor do que P mais 1 sobre Q.
e afirmamos que esse π mais 1 sobre Q ele tem que ser menor do que o f de x. Caso contrário, eu teria essa situação aqui. Aí fazendo esse menos esse maior do que esse menos esse, eu tenho 1 sobre Q é maior do que H. Absurdo. Tá? Essa observação em azul aqui, ela é resumida nessa frase aqui. Que é denso em R. Ser denso significa exatamente esse fato, que entre dois números reais distintos, que tem um monte de racionais ali. Denso quer dizer que ele marca presença, tá, em todo o intervalo. Eles não precisam ser maioria, tá? De fato, em vários sentidos, os números racionais são uma minoria esmagadora, tá? Ou esmagada, melhor dito, né? Mas não importa. Importa é que eles estão sempre, tem sempre um racional por ali, tá? Você olha um intervalinho de reais, sempre tem um racional ali. Isso é ser denso. Então, eu tenho, continuando aqui com o raciocínio, eu tenho x menor do que x til, mas x til é f de x til, que é menor do que f de x. Olhando para aqui e aqui, eu tenho absurdo. Com f não decrescente. Tá? Então, a conclusão final a única solução é f de x igual a x. Esse exercício aí, tá? Esse problema não é um problema de Olimpíada, tá? Porque a solução eu acho que ele seria um mau problema de Olimpíada, porque é óbvio demais que a identidade é uma solução. A única coisa que você tem que fazer é descartar a existência de outras soluções. Isso, como problema, isso é meio ruim, porque fica muito fácil o aluno chegar na resposta e é meio anticlimático, que a única resposta seja a identidade, tá? E também porque ele é um exercício natural demais, tá? Então isso aí é mais uma proposição de livro-texto do que um problema de Olimpíada, tá? Mas ainda assim eu acho que ele é bom por ilustrar técnicas de coisas que pode se fazer, de que você pode às vezes ir pegando números aos poucos, tá? E às vezes quando você faz a coisa para os racionais, de fato ela propaga para os reais. Mas eu quero talvez fazer o comentário que nem sempre
Então isso aqui não é bem um problema, esse que eu vou colocar agora. Não sei que nome dá. Problema sem solução, talvez. Enquanto todas as funções que satisfazem só essa primeira condição aí, que f de 1 igual a 1 e f de x mais y igual a f de x mais f de y. E vamos ver o quanto a solução velha ainda funciona. Tá? Eu vou marcando aqui com um giz verde o que está ok. Só usei a soma, só usei a soma, só usei a soma, só usei a soma, só usei a soma. Tá? Aqui eu usei o produto. Então isso é ruim? Bom, não, na verdade não, né? Porque a gente desvia aqui e prova um lema. Que f de nx é n vezes f de x se n for inteiro. Demonstração. N igual a 0, ok. N igual a 1, ok. N igual a 2, ok. Indução para n maior ou igual a 0. Então eu suponho que valha para n, quero provar que valha para n mais 1. Eu tenho f de n mais 1 x, isso é f de nx mais x, que é f de nx mais f de x, que por hipótese de indução é nf de x mais f de x, que é n mais 1 f de x. E se o n for menor que 0, eu vou fazer exatamente o análogo a isso. Eu digo que f de n mais menos n x é igual a f de 0, que é 0, mas isso aqui também é igual a f de nx mais f de menos nx, que é f de nx menos n vezes f de x, porque para menos n que é positivo eu já provei, então eu posso botar esse menos n para fora. Então, ok. Tá? Então vale não exatamente aquela condição que estava escrita aqui, mas vale uma versão fraca dela. Tá? Se eu tiver um inteiro ali na frente, eu posso trazer esse inteiro para fora. Então agora eu posso escrever não exatamente essa identidade, eu risco isso aqui e pulo direto daqui para cá. Aquele meio ali também estaria correto se eu precisasse, né? Mas eu aprendo que f de π sobre q é π sobre q para qual. Então f de x é x para qualquer racional. Tá? Então até aqui tudo bem. Esse raciocínio aqui, entretanto, não, né? Isso é mal.
Isso a gente não sabe mais fazer, né? Porque ali a gente realmente usou a propriedade multiplicativa que eu apaguei, né? E não é claro como fazer algo no lugar daquilo. Tá? Então fica a dúvida, será que existem outras funções além dessa? Talvez valha a pena provar mais um pequeno lema aqui, no lugar dessas conclusões aqui que infelizmente tiveram que ser jogadas fora. Esse é o risco. Mas eu tenho outro lema, que é que f de p sobre q x é p sobre q f de x. Ou seja, qualquer racional eu posso puxar para fora, não só inteiros. Tá? Demonstração. Na verdade é muito fácil a partir disso daqui, né? Porque f de p sobre q x é p vezes f de x sobre q pelo lema anterior. Tá? Mas eu também sei pelo lema anterior que f de x, bom, f de x eu posso escrever assim, como q vezes x sobre q. Ah, então isso aqui é vezes f de x sobre q. Então junte essas coisas para concluir que f de p sobre q x é p sobre q f de x. Então, a gente parece tão perto, né, de provar que a identidade é a única função que satisfaz essas condições. Tá? Mas, de fato, tem um... Bom, deixa eu andar uns passos para trás. Eu não sei direito que parte da matemática vocês viram de uma forma axiomática, ou seja, alguém mostrou axiomas e disse, ó, tudo vai ser provado a partir desses axiomas. Tá? Às vezes na escola isso é... Eu acho que a palavra que eu vou usar talvez soe um pouco pesada, mas é verdade. Às vezes isso é mal feito para a geometria, porque é feito como Euclides fazia, e o que Euclides fazia, bom, tinha um mérito na época, né, era absolutamente genial, porque não sabia nada de matemática, etc. Euclides é um gênio, todos aqueles outros gregos antigos eram gênios, mas para os padrões do século XX e XXI, aquilo não é uma demonstração a partir dos axiomas. Tá? Não é mesmo, tá? Que o primeiro teorema de Euclides é uma tentativa de construir um triângulo equilátero. Aí ele vem, traça um círculo aqui desse ponto, passando por esse ponto, traça um outro círculo nesse ponto, passando por esse ponto, e ele diz, pega o ponto de interseção. Mas isso é explicação informal, assim, né? Dizer, olha, pega aí o compasso, faz esse desenho, cruzou, não cruzou? Cruzou, tá? Mas para os padrões de lógica, como eu falei, de século XX, XXI, não tem nada ali nos axiomas que garanta que esses dois círculos vão se intersectar. Tá? O que tem é uma intuição geométrica de que eles vão se cruzar. Tá? Mas só isso. Tá?
Então, a geometria de Euclides não é um exemplo bom pelos padrões atuais de apresentação axiomática. Talvez vocês tenham visto axiomatizações para números reais, números naturais, axiomas de Peano, esse tipo de coisa. Eu não tenho certeza se vocês viram isso ou não. Mas o fato é que isso também é uma coisa meio incompleta, porque os axiomas de Peano, o último axioma de Peano, ele equivale basicamente a dizer que você pode provar coisas por indução. Tá? E a formulação dele é mais ou menos o seguinte: para qualquer conjunto de naturais que não seja vazio, esse conjunto tem um mínimo. É isso ou uma coisa muito próxima disso. Só que o que devia soar um alarme mas a gente estava falando de número, né? Número. De repente você está falando de conjuntos de números. Então a gente precisa não só de uma teoria que fale de números. A gente precisa de uma teoria que fale de conjuntos de números. Tá? Então, sob o ponto de vista lógico, a teoria dos conjuntos é assim o fundamento da matemática. E isso tudo para dizer o quê? Para dizer que existe lá dentro da teoria dos conjuntos, existem axiomas que dizem coisas mais ou menos óbvias, assim, que são assim formalizações da intuição que você teria do que seja um conjunto. Tá? Tem um axioma, por exemplo, da extensão. O axioma da extensão diz que se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, então A é igual a B. Isso nada mais é do que tentar colocar na linguagem matemática precisa, né, a ideia de que um conjunto é caracterizado pelos seus elementos e não, por exemplo, pelo que estava na cabeça de sei lá quem, do autor, quando ele resolveu se o número 1 ia entrar ou não. Se esse cara estava pensando que esse conjunto é o conjunto dos números que satisfazem blá blá blá, ou se ele estava pensando que é o conjunto dos números que satisfaz bli bli bli, se no final das contas os números que entram são os mesmos, o conjunto é o mesmo. Então o conjunto não se confunde com a propriedade que foi usada para definir o conjunto. Tá? E também não existe garantia de que um determinado conjunto possa ser descrito por uma frase, uma propriedade. Tá? Em princípio, você tem conjuntos que não tem descrição nenhuma. Tá? E, então, muitos dos axiomas dizem coisas mais ou menos óbvias, mas tem um axioma que foi muito controvertido, que é o chamado axioma da escolha. O axioma da escolha ele pode ser formulado de muitas maneiras diferentes. Uma maneira que eu acho boa, por ser muito elementar, é o seguinte: se sejam x e y conjuntos não vazios, seja f de x e y função sobrejetora. Então, existe g de y em x com
f de g de y igual a y para todo y em y. Deixa eu fazer um desenhinho aqui. Está aqui o conjunto x, está aqui o conjunto y. A bolota aqui para o conjunto x, ela é intencionalmente um pouco maior que a bolota para o conjunto y, para sugerir que pode acontecer esse tipo de coisa, de vários x serem levados no mesmo y. Não é sempre que isso acontece. Você pode ter alguns y que só recebem um x e você pode ter outros que recebem vários. Tá? Então isso é a f em amarelo. O que o axioma da escolha está dizendo? Ele está dizendo que você pode, para cada yzinho aqui, escolher um dos valores de x que foram levados para ele e chamar isso de g de y. Então aqui assim eu escolho você. Aqui não tem nada que escolher, porque só tem um. Aqui bem, eleição com candidato único, não tem nada que escolher. Mais uma eleição com candidato único. Mais uma aqui. Então aqui não tem nada que escolher. Ah, aqui eu tenho que escolher. Pronto, eu escolho você. Pronto. Então o axioma da escolha diz que é possível fazer escolhas consistentes. Pode parecer uma coisa óbvia, né? Então muita gente lá no início da história da teoria dos conjuntos achava que isso aí não devia ser um axioma, isso devia ser um teorema que ainda não tinha se entendido direito como demonstrar. Mas de fato esclareceu-se mais tarde que não, que ele realmente não segue dois axiomas talvez mais naturais. E deixa eu mostrar aqui um pouco por que isso, um exemplo em que isso é difícil. Então, x vai ser... Tá, deixa eu andar mais devagarinho aqui. Y é o conjunto de todos os conjuntos de números reais, isso aqui quer dizer partes de R, exceto o vazio. Tá? Então isso aqui é o conjunto de todos os conjuntos A contidos em R que sejam não vazios. Tá? E o que é o x? O x é R, é o conjunto dos pares ZA com Z em R, A contido em R e Z pertencente a. Tá? É um número, um conjunto, e esse número tem que pertencer ao conjunto. Obviamente que o A é não vazio, né? Porque o X está lá, o Z, aliás, está lá. E a f de x em y, ela leva ZA para A.
Então, quem é? O que seria uma G de Y em X? Seria uma regra para, assim, dado um conjunto não vazio de números reais, escolher um elemento. E você pensa assim, bom, claro que tem que poder pegar um elemento. Bom, mas para um conjunto eu posso pegar um elemento, mas será que existe uma maneira sistemática de, para qualquer conjunto, pegar um elemento? Que eu não posso pegar o mínimo, nada garante que tenha mínimo. Eu não posso pegar o máximo, nada garante que tenha máximo. Eu não posso pegar o de menor módulo, nada garante que exista um de menor módulo. Nenhum critério parece funcionar sempre. Tá? Todos os critérios que a gente vai pensando, eles funcionam só para alguns conjuntos, não existem para todos. Tá? Aqui, se a F for bijetora, é fácil isso. Tá, mas a G só vai poder ser bijetora se a F for. Porque aqui, né, FG aqui, nesse enunciado, né? A gente está tentando, para cada elemento do Y, escolher um dos caras de X que foram levados para ele. Então, se a F não for bijetora, vai ter gente que vai ficar de fora. Tipo, esse cara aqui ficou de fora. Tá? Mas, se a F for bijetora, é fácil. Eu pego já igual a F inverso. Tá? Mas se a F for uma coisa tipo isso aí, essa F está muito longe de ser bijetora. Tá? Mas como que eu pegaria a G? Então, o axioma da escolha tem toda espécie de consequências surpreendentes. Uma consequência do axioma da escolha é que existem, sim, outras funções f de R em R satisfazendo f de 1 igual a 1 e f de x mais y igual a f de x mais f de y. Só que é uma dessas situações engraçadas em que você prova que existe, mas você não consegue exibir, tá? Você não consegue exibir porque depende do axioma da escolha. O axioma da escolha, ele não está te dizendo que ele vai exibir uma G de Y para X. Ele não está te dizendo que ele vai exibir um critério para qualquer conjunto de reais e ir lá escolher um elemento. Pelo contrário, é um teorema de lógica que não é possível... é um teorema um pouco mais complicado que isso. O enunciado preciso é difícil de dar aqui, mas simplificando um pouco, o enunciado diz que é impossível ter um critério para escolher para qualquer conjunto de reais um elemento. Tá? Então é impossível exibir essa G. Tá? E é impossível exibir essas outras funções aqui. Tá? Mas pelo axioma da escolha elas existem. Tá? Tá, gente? Então eu acho que a gente para aqui. Tá? Para quem por acaso chegou tarde, estranhou que tivesse eu aqui na aula de geometria, deixa eu repetir o que eu falei no início. O professor de geometria teve um
outro compromisso, ele pediu para a gente trocar, tá? Então eu vim hoje, mas ele deve vir nas próximas 2 semanas. Eu devo voltar daqui a 3 semanas.